Então, olá, sejam todos bem-vindos. Hoje é dia 16 de novembro de 2025 e este será o encontro de número 31 do grupo de estudo Arte e Mediunidade da Abrarte. Será o último encontro deste ano de 2025. E hoje teremos a Cris trazendo um assunto, né, para a nossa reflexão, que será sobre a mediunidade, o medo ou o medo e a mediunidade, e vamos entender mais sobre a proposta de hoje, já já. Eu vou fazer a abertura e separei, passei o dedo em vários livros e apareceram muitas lições interessantes para essa nossa abertura. Mas me destacou primeiramente este livro, talvez poucos conheçam, chamado Deus Conosco, que é um livro que ele é pouco conhecido, mas ele é uma coletânea dos registros das falas de Emmanuel desde o início do trabalho de Chico, desde 1934. Então, nós estamos falando aí de 90 anos atrás. E é muito interessante que, conforme Emmanuel ia se apresentando e falando dos trabalhos, dos livros, antes mesmo do nosso lar, ele mostra um Emmanuel super companheiro de Chico e do grupo no qual Chico atuava. A gente sempre tem a imagem de Emmanuel com disciplina, 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 aquele torturador de Chico. E quando a gente vai pegando as mensagens e as orientações de Emmanuel para Chico e o grupo, e até mesmo ele alertando, olha, já já chegará um novo companheiro do plano espiritual para trazer algumas mensagens de como é do lado de lá, ou seja, antecedendo o nosso lar, né, a gente vê o trabalho sendo construído e é muito bonito. Eu vou trazer aqui já já o uma mensagem que é do dia 9/4/47, é uma mensagem curtinha, que é uma espécie de prece. Mas também veio um outro desejo forte de ler uma lição do livro Roteiro, que também é conhecido de todos nós, e é uma lição que tem a ver com o assunto que será tratado hoje, que vai falar de mediunidade, das questões do medo que o médium normalmente sente, mas o assunto é a lição 36, chamada Desenvolvimento Psíquico. É, ela não é uma lição curtinha, mas ela também não é tão longa, então vou ler rapidamente para nós, depois, quem quiser, né, estudar com um pouco mais de calma. Deixa eu só ver se tem mais alguém entrando aqui. A Marlene que está chegando, seja bem-vinda, Marlene. Olá, tudo bem? Estamos iniciando aqui. Obrigada, boa noite. Hoje eu consegui. Oh, que Tá beleza! vendo? Felizes aí com a Muito presença de bom. todos, viu? Muito obrigada. Esse é o livro de leitura de hoje? Nós vamos ler uma lição do livro Roteiro, tá? Ah, então deixa eu pegar o meu aqui. É a lição E 36. Ela chama Desenvolvimento Psíquico. Tentando definir a eu. mediunidade, livro Roteiro, lição 36, Marlene. É, deixa eu achar o meu roteiro aqui. Nha, Tá nha, bom. nha, nha, nha. Enquanto isso, eu já vou lendo aqui, tá bom? Tá bom. Desenvolvimento psíquico. Tentando definir a mediunidade, podemos ainda interpretá-la como sendo a capacidade de fazer-se alguém intermediário entre pessoas e regiões distintas. E assim como existem agentes de variada espécie para variados assuntos da vida humana, temos medianeiro de especialidades múltiplas para a vida espiritual. Informados hoje de que a morte física não expressa sublimação, não podemos, assim, admitir
que o desenvolvimento das faculdades psíquicas constitua só por si credencial de superioridade. Daí o imperativo de fixarmos no aprimoramento pessoal a condição primária de êxito em qualquer tarefa de intercâmbio. Aqui encontramos clarividentes notáveis e além somos defrontados por excelentes médiuns falantes. Mas se aquele que vê não possui discernimento para o esforço de seleção, e se aquele que se faz portador do verbo não consegue auxiliar a obra de esclarecimento construtivo, o trabalho de transmissão sofre naturalmente consideráveis prejuízos, desajudando ao invés de ajudar. Neste sentido, somos obrigados a reconhecer que o espírito do cristianismo jamais foi alterado em suas purezas, em sua pureza essencial, mas os representantes ou medianeiros dele, no curso dos séculos, impuseram-lhe cultos, interpretações, aspectos e atividades simplesmente artificiais. O médium de agora deve exprimir-se em mais altos níveis. Acham-se frente a frente os dois grandes grupos da humanidade, encarnados e desencarnados, e em ambos persistem os altos e baixos do mundo moral. Se o intermediário entre eles não se aperfeiçoa convenientemente, permanece na posição do aprendiz retardado por tempo indefinível nas letras iniciantes, quando lhe constitui obrigação avançar sempre na direção da sabedoria. O artista é o representante da música. O violino é um instrumento. Mas se o violino aparece irremediavelmente desajustado, como revelar-se o portador da melodia? A lâmpada, perdão, a força elétrica é o reservatório de poder. A lâmpada é o recipiente da manifestação luminosa. Mas se a lâmpada estiver quebrada, como aproveitar a energia para expulsar as trevas? O benfeitor espiritual é o mensageiro da perfeição e da beleza. O homem é o veículo de sua presença e intervenção. Todavia, se o homem está mergulhado no desespero ou no desalento, na indisciplina ou no abuso, como desempenhar a função de refletor dos emissários divinos? Há muita gente que se reporta ao automatismo e à inconsciência nos estudos da mediunidade, perfeitamente cabíveis no círculo dos fenômenos. Não podemos olvidar, entretanto, que o serviço de elevação exige esforço e boa vontade, vigilância e compreensão daquele que o executa, a fim de que a tarefa espiritual se sustente em voo ascensional para o cismo da vida. Por esse motivo, quem se dispõe a cooperar em semelhante ministério precisará buscar no bem a sua própria razão de ser. Amando, arrancamos no caminho as mais belas notas de simpatia e fraternidade que constituem vibrações positivas de auxílio e apoio na edificação que nos compete efetuar. A bondade e o entendimento para com todos representam um roteiro único para crescermos em aprimoramento dos dons psíquicos de que somos portadores, de modo a assimilarmos as correntes santificantes dos planos superiores em marcha para a consciência cósmica. Não há bom médium sem homem bom. Não há manifestação de grandeza do céu no mundo sem grandes almas encarnadas na Terra. Em razão disso, acreditamos que só existe verdadeiro e proveitoso desenvolvimento psíquico se estamos aprendendo a estudar e servir. Então, essa é a lição 36 do livro Roteiro. E agora, um recadinho de Emmanuel, desse livro aqui, que é o Deus Conosco, de 9/4/1947, no Grupo do Chico. Sigamos imprimindo a vontade do Senhor em nosso livro íntimo. Meus amigos, que as forças divinas nos ajudem o coração e nos iluminem os passos. Sigamos imprimindo a vontade do Senhor em nosso livro íntimo. Agradeçamos sempre e regozijemo-nos com todo o bem que de sua infinita misericórdia procede. Esperamos que, como sempre,
sua mão desça sobre os nossos caminhos, amparando-nos. Essa é a nossa rogativa constante, reconhecidos como sempre ao socorro do alto. Pede a providência divina por nossa paz e por nossas realizações. O amigo e servo humilde de sempre, Emmanuel. Então, neste momento, agradecemos ao Pai por mais este encontro de estudo, que é o que nos orienta o livro roteiro, e principalmente de amizade, de luz e de comunhão de pensamentos e de almas que nos sugere Jesus. Então, Cris, é com você, minha amiga, e que possamos nessa noite refletirmos juntos mais uma vez sobre o tema da noite. Gratidão. Boa noite, muito obrigada pela possibilidade de estudar junto com vocês, né? Eu estava lendo um livro que eu não conhecia, do Vinícius Lara, pelo Espírito Yvon, que tem esse título, né? Medo e Mediunidade. E aí, com base nele, eu comecei a lembrar de alguns outros textos, não só da codificação, mas também textos que a gente estudou, que a Eliana trouxe, que é um texto maravilhoso da Revista Espírita que fala sobre pensamento, e fiquei refletindo acerca do desenvolvimento mediúnico, né? Existe desenvolvimento mediúnico? Existe, né? Kardec fala isso no Livro dos Médiuns. E para que a gente pudesse refletir em torno disso, eu preparei um slide. Deixa eu ver se eu abro aqui para a gente compartilhar. E voltar aqui ao início e botar no modo o nosso estudo 31. Arte e mediunidade, né? Nosso curso, e para falar sobre medo e mediunidade. Então, quais seriam os nossos objetivos de hoje? Refletir sobre algumas palavras que eu acho que a gente usa muito no nosso dia a dia quando a gente vai falar a respeito desse trabalho de educação mediúnica. O medo, a passividade e a obediência e a resignação na tarefa mediúnica. Refletir também a respeito do papel do orientador das reuniões de educação mediúnica para o bom desenvolvimento do médium. E aí eu comecei é, relembrando, né, esse texto da Revista Espírita que fala da comunhão de pensamento, do quanto ela é importante, né? E que texto delicioso esse de Kardec, que a gente estudou em 2 reuniões, mas que daria para a gente fazer aí um curso de um ano inteiro, né? Tamanha é a riqueza que Kardec traz nesse texto. E ele diz assim: comunhão de pensamento quer dizer pensamento comum, unidade de intenção, de vontade, de desejo, de aspiração. Ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força, mas é uma força puramente moral e abstrata? Não, pois do contrário, não compreenderíamos certos efeitos do pensamento, e ainda menos a comunhão do pensamento. Para compreendê-lo é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem a nossa essência espiritual, e é o Espiritismo que nos ensina. Então, a doutrina espírita vai falar muito a respeito do pensamento, se a gente quiser, né, modernamente falar, vai falar a respeito de metacognição, ou seja, vai falar a respeito da gente pensar e refletir sobre o que nos passa na mente, o que a gente pensa, né? E essa reflexão remonta lá à fala de Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, com Queiro, né? E a gente também vai refletir acerca do medo, né? O medo, que é essa reação orgânica emocional percebida diante de um fato real, imaginário, mas que também é uma emoção primária, né? Que visa a própria preservação da vida. E essa preservação da vida está relacionada àqueles comportamentos de luta ou fuga.
Então, quando a gente pensa na palavra medo, aquele que chega a uma reunião mediúnica sem saber muito como ela acontece no seu início, e tendo aí uma mídia de filmes de terror que fala, né, várias coisas a respeito que não tem nada a ver com a nossa prática mediúnica, ou os escolhos da mediunidade, né, que são a obsessão, e ele fica com medo da questão da obsessão, ele acaba chegando muito fragilizado. Por isso, a nossa vontade de refletir a respeito desse papel do orientador quando ele acolhe esse, vamos dizer assim, neófito, né? Esse jovem, ou não tão jovem assim, mas esse iniciante na reunião mediúnica. Primeira coisa que o medo é comum, como a gente pode ver aqui, né? Mas que ferramentas a gente pode desenvolver para normalizar essa prática e que conteúdos a gente precisa ter para trazer serenidade para que o processo ocorra de forma mais adequada, mais acolhedora e mais serena. A gente fala muito duas coisas que para mim parecem antagônicas, né. Primeiro, pelo menos eu escuto falar, não sei se todas as casas são assim, e se não forem, eu gostaria até de saber. A gente fala muito de passividade e de controle ao mesmo tempo. E aí são 2 conceitos que para mim parecem se chocar, né, no sentido de que passividade seria, segundo a gente pode ver, né, no dicionário, a qualidade de quem não toma iniciativa, de quem age de forma apática ou inativa e tende a receber ações sem reagir. Em um sentido mais geral, pode descrever a ausência de vontade de agir, uma falta de determinação e uma atitude que simplesmente deixar coisas acontecerem sem interferir. Na medida em que o que a gente busca é um médium controlado, no processo de verificar, regular o desempenho, para garantir que essas atividades estejam alinhadas aos objetivos, comparando o resultado real com o planejado, tomando ações corretivas se necessário, né, envolvendo vigilância, fiscalização, orientação de atividades para atingir padrões desejados, eliminando o achismo e assegurando a eficiência. E nesse sentido, a gente quer dizer que talvez a passividade não seja a palavra mais adequada para a gente relacionar ao processo mediúnico. Porque a gente precisa pensar que o médium precisa ter controle. Ele não pode dar passividade, como a gente diz, ou ele não pode dar comunicação quando ele está no supermercado, quando ele está dando uma aula, quando ele está trabalhando, né? Então, esse controle é algo muito necessário. Vamos chamar até de equilíbrio. Esse equilíbrio mediúnico que ele vai conseguir a partir do momento que ele entende como é que esse processo funciona. E aí é muito feliz, né, quando a gente percebe que tanto Cláudio quanto eu buscamos uma mesma linha de pensamento. Ele lá com o livro roteiro e eu fui aqui, né, pensando em tópicos que trazem tanto Kardec como Chico Xavier, através de Emmanuel, principalmente, que nos favorecem esse mesmo pensamento, esse mesmo reconhecer esse pensamento como atuante no processo mediúnico. Quando a gente vai ver a parte que fala da formação do médium, lá no livro dos médiuns, ele vai lembrar a gente que é importante termos um médium mais experiente, magnetizando ou favorecendo e acompanhando aquele que está começando na tarefa. Então, ele seria esse guia experimentado, né,
que pode não só favorecer magneticamente, né? Mas também orientar, orientar as suas impressões, avaliarem juntos o que está acontecendo, né? Para que ele possa ir desbravando esse caminho da mediunidade. Eu fico com um pouquinho de dificuldade de ler, porque ficam algumas coisas da tela aqui na frente para mim. Deixa eu ver se eu consigo aqui tirar isso daqui de cima. Ah, consegui. Pronto. E aí, na seara dos médiuns, a gente tem um texto muito interessante que Emmanuel traz, que fala sobre mediunidade e dúvida. E ele ressalta, né, que quem despende do mais ínfimo esforço no bem recebe todo o apoio do bem eterno. Assim como a tomada humilde e fiel recolhe da usina toda a força de que se mostre capaz. Se duvidas do nosso dever de auxiliar os semelhantes através da mediunidade, observa a obra imensa do Evangelho e pensa no que seria de nós se Jesus houvesse duvidado de Deus. Jesus, esse nosso grande médium, esse médium do Pai, né? E a partir disso, a gente começa a refletir junto com esse medianeiro jovem ou jovem na tarefa, que o fantasma da obsessão, ele caminha junto com alguns itens que a gente vê lá no capítulo 31 do Livro dos Médiuns, o isolamento, a ausência de acolhimento das críticas que são necessárias para que a gente possa ponderar, a falta de avaliação, né? E o descontrole. Daí a necessidade da gente compreender que precisamos de outro termo que não a passividade para tratar desse processo. Deixa eu passar aqui. Pronto. Tem um livro do Hermínio Miranda que é fantástico, que fala exatamente sobre mediunidade. Eu não sei se todos já leram, mas é um livro bem conhecido. É o Diversidade dos Carismas. E ele ressalta que a tarefa do médium é explorar esse universo do pensamento. E ele precisa manter desobstruídos esses canais psíquicos por onde circulam as suas ideias, para que, por esses mesmos canais e com esse mesmo material psíquico, utilizando-se da energia mediúnica, possam os espíritos igualmente fazer circular as suas ideias. Mediunidade, então, seria essa transfusão de pensamento. E mesmo quando se trata de uma energia destinada à produção de efeitos físicos, de vez que é o pensamento e a vontade dos espíritos que as direcionam, a gente deve estar atento, porque isso vai passar pela nossa mente. E aí, um trechinho do texto que foi a proposta para hoje, quando ele nos lembra que essa interferência do aparelho mediúnico sempre vai acontecer. Alguns preferem até o termo medianímico, porque o médium é esse aparelho que vai transmitir a mensagem. Mas o papel do médium é auxiliar na transmissão da mensagem, ao invés de a inviabilizar. E quando existe o receio e a desconfiança, na prática da mediunidade, a gente inibe exatamente o componente útil que cada médium traz
sendo substituído pelos temores de ordem menor. O medo trava o processo mediúnico. Por isso a gente propõe que, ao invés de passivo, o médium aprenda que ele precisa ser obediente e resignado. Obediente e resignado no sentido de que a obediência, como diz Lázaro no capítulo 9, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas. E por mais que existam as provações no caminho, a gente vai precisar exatamente exercitar não só o estudo contínuo, a paciência, mas também essa obediência racional de quem compreende que ali se coloca como um intermediário de algo que não lhe pertence. É importante que a gente entenda que na captação de um texto mediúnico, por exemplo, não são as palavras que faltam ao espírito muitas vezes, mas ele tem dificuldade de captar as palavras que ele pode usar para aquela mensagem, porque talvez o próprio médium esteja brecando esse processo. Daí a necessidade de ter sempre rotineiro estudo acerca não só dos processos mediúnicos, mas da vida, das coisas que estão acontecendo no mundo, principalmente da ciência, da filosofia, da arte, da experimentação constante do autoaprimoramento, do olhar para dentro de si mesmo. Esse livro eu adoro, é o Pensamento e Vida. E no Pensamento e Vida, Emmanuel vai nos lembrar, nesse primeiro parágrafo que já está no prefácio, que o nosso pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos, até que um dia, assim como Jesus o fez, no curso de muitos milênios a gente vai chegar lá, a gente se identifique com a sabedoria infinita, com o infinito amor que constituem o pensamento e a vida do nosso Pai. E mais adiante, no capítulo 1, ele diz: ninguém permanece fora desse movimento de permuta incessante. O reflexo mental mora no alicerce da vida, e as criaturas se refletem reciprocamente na criação, que há de refletir, então, os objetivos do Criador. Mediunidade é, portanto, esse exercício constante de impessoalização. Como tal, o bom servidor deverá abrir mão, inclusive das suas próprias suscetibilidades, a fim de que brilhe na tarefa apenas a sagrada luz do Senhor. E eu fiquei pensando, né, meus amigos? A gente tem ouvido bastante de muitos colegas queridos, né? Quando a mediunidade aflora com a arte, que nem todas as casas estão preparadas para receber essa invasão organizada que a arte está fazendo. E o que a gente faz a partir disso? O que a gente pode construir a partir desse embate, né? Como é que a gente age? Primeiro, que a verdade, ela se manifesta na paciência e no tempo. Quando a gente acolhe as dúvidas, quando a gente acolhe as críticas,
quando a gente calmamente percebe que toda construção espírita verdadeira de mediunidade com Jesus, ela não tem pressa de se solidificar. Ela se solidifica na medida em que a gente alinha tudo que a gente tem vivido e aprendido, retornando a Kardec e vivenciando com fatos que a gente percebe na própria obra da codificação e nessas obras subsidiárias riquíssimas, como as que foram trazidas por Chico, por Divaldo e tantos outros médiuns. E aí Maria Dolores, numa trovinha, né, o finalzinho de verso, ela diz isso. Alma irmã, tolere e aceita a provação recebida. Abençoa a própria vida, seja essa vida qual for. O sofrimento, onde esteja, é a luz com que Deus nos guia nas lutas do dia a dia para a conquista do amor. Porque, finalmente, é isso que encontraremos, o amor, né? A mediunidade de Chico Xavier, ela mesma, que veio se aprimorando em diversas e diversas reencarnações. E às vezes a gente quer uma fórmula mágica para mudar todo um contexto, né, que está ali alicerçado há anos. Então tenhamos paciência, né, resignação, e que nós possamos acolher os nossos queridos que chegam com esse olhar também, de que o medo é muito comum no início, e a serenidade ela vai fazendo morada com a rotina do estudo, com o acolhimento do orientador, com toda essa possibilidade de escuta e avaliação contínua do processo mediúnico. Eu acho que vale a pena a gente trazer essas questões e depois ouvir mutuamente, fazer mesmo aí uma roda de conversa, né? Eu vou parar agora de apresentar, o material vai estar disponível para vocês, já deixei com o Cláudio, já está salvo em PDF para que a gente possa rever essas biografias, não é mesmo? E se aprofundar continuamente, porque eu acho que esse é o nosso papel, né? Trocar textos e trocar impressões e emoções aí a respeito da nossa vivência. É com vocês agora. Muito obrigado, Cris, pelas preciosas reflexões e por esse tema tão importante para avaliarmos, né, nos nossos trabalhos com a mediunidade. Eu vou deixar aí os companheiros se pronunciarem primeiramente e depois a gente comenta alguma coisa. Não sei se Eliana, Valesca, Alane gostariam de trazer alguma coisa primeiramente. Posso falar? Pode. Deixa eu falar uma. Adorei, Cris, foi muito bacana. Acho que você trouxe coisas, trazendo reflexões de coisas importantes, principalmente essa questão do estudo, porque para a mediunidade, a gente só vai se sentir seguro na mediunidade. Tem o livro do João Nunes Maia, que chama Segurança Mediúnica. Tem outros, mas esse livro é muito bom. A segurança na mediunidade, ela passa pelo estudo e pelo entendimento dos processos, né? A Cris trouxe várias elementos aí desse processo da mediunidade. Eu gostaria só de acrescentar o que a gente já falou em aulas anteriores, que isso é muito, eu já falei e gosto sempre de reforçar toda vez que a gente fala do tema, que é sobre a questão do circuito mediúnico.
quando a Cris traz que a passividade é um termo equivocado, sim, ela tem razão. Que quando você vai estudar a questão do circuito mediúnico, como é que ele funciona, né? Você tem a aproximação, né? Então você tem que treinar esta percepção. Depois você vai para a segunda fase, que é a fase em que os perispíritos se aproximam e você começa a identificar o espírito que quer manifestar. E a terceira fase é onde há a acomodação, né? A junção, onde se estabelece o circuito mediúnico. Então, a gente está falando do quê? A gente está falando dos fluidos nesse processo. Então, na primeira parte, a aproximação, você vai percebendo os fluidos daquele espírito, aquele envolvimento leve, e nesse momento, a gente não pode esquecer do quê? Da concentração. A gente se prepara o dia todo para o trabalho mediúnico da melhor forma possível, e aí a gente vai fazer o quê? Chega na casa espírita, a gente vai fazer a concentração, a gente vai fazer a abertura e vai buscar esse envolvimento com a espiritualidade superior da casa. Quando a gente está deslocando para o trabalho, em especial da reunião mediúnica, mas serve para todos os médios, você começa a estabelecer lá na concentração esse sentido, o envolvimento do espírito. Quando você senta para o trabalho, você vai ter esta aproximação, que você vai perceber quem é o espírito e que em circunstâncias vai se estabelecer esse vínculo nesse momento, e aí você fecha o circuito. Tanto que entre essa etapa de você sentir a aproximação, se você acha que não tem condições de atender aquele espírito, diante daquela energia que você está vendo que não dá conta, enfim, você pode dizer, olha, você pode recusar. Então, a passividade que a Cris está trazendo não existe, porque enquanto médiums, você pode recusar, sim. Fala, olha, eu não estou preparada, eu não estou me sentindo bem. A gente pode ter N motivos. E a espiritualidade vai direcionar aquele espírito para outra pessoa que está melhor nas condições daquele dia. Então, veja que essa reflexão da passividade que a Cris trouxe é muito relevante, porque a gente não é marionete. Nós temos controle do nosso corpo. Então, eu acho que o que dá medo é essa lenda urbana que eu achei muito bacana a Cris falar da passividade. Isso é uma lenda urbana, gente. Dirigente que fala assim, da passagem, isso é um desrespeito ao médium e isso é uma falta de estudo, porque você não pode falar assim com o médium, mesmo sendo dirigente. Por quê? Primeiro passo. Quem é que coordena a reunião mediúnica? Né? Falando em reunião mediúnica, quem é que coordena? É a espiritualidade. Então, como é que um dirigente tem coragem de assumir um papel e dizer para o médium da passividade? Isso não existe, gente. Ele não pode fazer isso. Ele tem que respeitar o que a espiritualidade está fazendo. E a espiritualidade vai trabalhar com cada médium daquele trabalho. O papel do dirigente é observar, conversar com o médium, você está bem? É possível a manifestação? Não é? Ele tem que acolher cada médium daquele trabalho. Ele não tem que ordenar nada. Ali é um trabalho de acolhimento para aquilo que a Cris falou. É o amor que ele vai ter para o quê? Para que a espiritualidade possa exercer a sua tarefa e quando o dirigente trata todos com esse acolhimento, com esse amor, todos colaboram amorosamente também. Eu acho que essa lembrança que a Cris trouxe é perfeita. Então, é importante dizer que somos todos colaboradores uns dos outros. Então, ali se forma um ambiente solidário,
O dirigente, ele não é chefe das pessoas. O dirigente, ele apenas conduz da melhor forma para a espiritualidade trabalhar da forma mais adequada, para que os médiuns se sintam acolhidos, para que os médiuns se sintam seguros, né? Desde a prece inicial, da harmonização, é papel do dirigente. E ele tem que ser o guia na amorosidade naquele trabalho, porque é isso que a espiritualidade pede dele, né? Então, o dirigente que fala da passividade é aquele que não estuda e não sabe o seu papel. Isso é muito grave, é muito grave. Mas a gente tem isso aos montes. Os médios que vocês são sabem melhor do que eu, né? Porque eu, quanto médium intuitiva, estou nesse papel aí de observar e buscar ajustar esse espaço. Então, apesar de não ser dirigente, mas faço parte da equipe que conduz o treinamento dos médios. Então, a gente tem inúmeras preocupações. Se depois a gente manda mensagem, vocês estão bem? Está tudo bem? Estão se sentindo bem? Passando bem o dia? Enfim, é um trabalho muito amplo, né? Mas sempre com amorosidade. E nunca esquecendo que quem conduz é a espiritualidade. E o médium, ele tem que ter essa segurança, e se ele não tem segurança de que ele tem condições de atender aquele espírito que quer manifestar, então ele diz: olha, não estou em condições. E corta antes de fechar o circuito mediúnico. Então, essas 3 fases, a gente tem que estudar bastante, ler bastante sobre esse processo, porque dele depende a segurança que a gente vai ter na nossa atuação, né? Então, é preciso a gente ter esse estudo e compreender. Esses elementos que a Cris trouxe são elementos relevantes no comportamento, e aí a gente ampliando para a casa espírita, para o comportamento de cada um de nós dentro da casa espírita. Porque somos todos médios. Hoje eu vi um vídeo da Célia Sobral, se não me engano, da Boa Nova, perguntando: preciso entrar na casa espírita para ser médium? Aí ela fala: não, você já é médium. Todos nós somos médios, né? E quando estamos na casa espírita, a gente tem que... Essa é a disciplina que o Emmanuel fala. A gente tem que conhecer o processo para saber como se comportar. Não é como se comportar, fazer igrejeiro, não é isso. É se comportar no momento da concentração, na conexão com a espiritualidade, confiando na espiritualidade no trabalho, né? Estando entregue ali na amorosidade. Então, veja que a casa espírita, em todos os seus âmbitos, ela também demanda isso. O médium não pode ter medo desse trabalho, mesmo que seja uma intuição, né? Então, essa questão do medo passa pelo despreparo dos dirigentes e despreparo, muitas vezes, do médium. Por quê? Porque a casa espírita não valoriza o estudo, né? Eu sou chata, que eu falo do estudo toda hora, mas isso é fundamental, é necessário. Se a gente não conhece as obras básicas, a gente não consegue avaliar se aquilo que a gente recebe de texto e de contexto está ok, está dentro dos parâmetros. A gente é enganado por uma série de coisas. Se a gente estudasse a doutrina espírita, um monte de vídeo que o pessoal traz e diz: olha que bacana, você fala assim: é bacana, mas não conflita com a doutrina, entendeu? Né? Então, ou mais especificamente, né, na área da arte e mediunidade, a gente vê pessoal por aí fazendo um show de horrores. Isso é flagrante que aquilo não é uma mediunidade. É flagrante que ali não tem espírito. Mas as pessoas não estudam o livro dos médios, como elas vão saber identificar se ali tem ou não uma manifestação mediúnica? Não dá, né? Então é isso, essa é a questão da passividade, achei ótimo. Termo, eu até coloquei aqui, termo errado, não existe passividade. Então, ó, lenda urbana, gente, acabou, não tem passividade. Estudo
E coloquei aqui transfusão de pensamento. Agora, porque eu anotei isso, não sei não. Transfusão de pensamento. É porque tem um trecho aqui que fala de transfusão de pensamento. Vou voltar lá, peraí. Ah, então eu anotei aqui, que agora eu não sei por que que eu anotei. Se não me engano, tá no. Deixa eu só retomar aqui. Falei muito, né, gente? Desculpa. Mas eu acho que essa era a intenção, a gente trocar, né? É que eu me Deixa eu empolgo, eu só. gosto do tema e me empolgo. Mas não é bom esse tema É, eu demais? acho, eu acho. É o que vai fazer com que a gente tenha qualidade nos trabalhos da casa espírita. É, porque às vezes a Mas gente tem pessoas que pararam, né? Porque acha que é passivo, não demanda estudo constante. Ah, é só sentar lá. Não é. não é. Isso é um erro. E o pior é que quando você se comporta assim, com essa passividade, você é alvo de vários espíritos zombeteiros que você não sabe identificar. O trecho que você citou, mediunidade é, pois, uma transfusão de pensamento, mesmo quando se trata de energia destinada à produção de efeitos físicos. Está no Diversidade dos Carismas, do Ah, Hermínio Miranda. sim, é da diversidade. Então, por quê? Quando ele fala isso, essa transfusão de pensamentos, ela está ligada com o quê? Com essa questão do circuito mediúnico. Você tem que saber quem é aquele espírito que está se aproximando e o que ele quer, para poder dizer para ele, olha, ok, eu estou preparada, ou não, não estou preparada. E aí a espiritualidade direciona para aquele outro médico que está em condições. Agora, se você se prepara, se você se concentra, né, você vai estar sempre preparado, né? Essa é a realidade, mas precisa de toda essa estrutura. Não é possível a gente ter um trabalho dessa magnitude em que nós, espíritas, no exercício da mediunidade, a gente simplesmente age como, ai, vou pedalar. Até para pedalar você tem que ter, você tem que condicionar a cabeça, né? Você tem que saber como movimenta, o sentido da rua que você vai, uma série de coisas. E aí na mediunidade a gente não faz isso. Para dirigir um carro, a gente precisa fazer autoescola. Para fazer um bolo, a gente precisa de receita. Por que que em mediunidade a gente acha que ai, cai do céu? Essa coisa da passividade é surreal, assim. Se você lê e você vê que isso não existe, gente. Não existe passividade. Então, por que que na mediunidade, por que na doutrina? O Cláudio trouxe o texto, eu achei maravilhoso, falando que o estudo é relevante para que a gente seja pessoas de bem. Então, unindo as duas coisas, né? Então, como é que a gente age como espíritas, como se fosse é, calçar um chinelo? Não é, né, gente? Mediunidade é uma coisa séria, é uma coisa importante, relevante, está ligado ao nosso propósito de vida e precisa ser cuidada com amor e carinho, como a Cris trouxe para nós, né? Então, esse entendimento da mediunidade é muito mais amplo do que simplesmente sentar ali e esperar acontecer alguma coisa. Não é assim que funciona. E a espiritualidade, Cláudio trouxe hoje no roteiro. Vou até pegar, vou ler na próxima aula lá para os meus alunos. O que que ele fala? Que a espiritualidade precisa que a gente se aperfeiçoe. A gente não faz nem o beabá. Não pode, não pode. E nós, enquanto médiums, se a casa que a gente está não nos dá essa estrutura, o que que a gente faz? A gente faz a nossa parte e a gente se prepara, independente da casa que você está. É ruim, mas o fato é que é o que temos, e se estamos lá, é porque a tarefa se impõe para que a gente consiga ajudar a modificar. Então, mas a gente tem que fazer isso por individualmente e coletivamente, né? E é por isso que esse é o olhar desse trabalho, né? Desse grupo, ele foi sendo construído e a gente chega aqui no último encontro e a gente chega sem querer, hein? A espiritualidade dando o tom aqui da ponte para o nosso, das nossas emendas do ano que vem.
porque a espiritualidade a mediunidade está se apresentando com uma necessidade, né? Chega, já falei demais. Claudinha e Valência, já falei muito hoje. Opa, eu me inscrevi aqui para falar, porque nesse momento eu estou como comentador e não como aquele que está aditivando as pessoas no grupo. Mas antes eu quero dar as boas-vindas aqui para. Chegou aqui por último o iPhone, que pela minha intuição deve ser a Cícera, né? Pelos comentários. Então seja bem-vinda, Cícera. A Elisete também chegou mais por último, né? Não tivemos tempo de cumprimentá-la. Sejam todos bem-vindos. O termo passividade, como foi trazido nessa reflexão pela Cris, e que pode gerar esse medo, porque o tema principal de hoje é o medo que os médiuns sentem com a tarefa. Isso mesmo, é a Cícera. Está vendo como é que está a minha intuição, Cícera? Então, nós vamos perceber que o medo ele ocorre quando nós nos sentimos sem controle da situação, como agentes, como foi dito, passivos de um processo do qual nós não temos nenhum controle. O termo passivo, passividade, ele é muito pouco encontrado nas obras básicas, né, ali no conjunto das obras de Kardec. Uma vez ou outra em Livro dos Médiuns, e quando ele é usado, ele está falando lá do espírito que por exemplo, um médium psicofônico e que ele não tem, às vezes, consciência do que ele está falando. Mas o não ter consciência significa não lembrar, né? Ele fala, às vezes o médium escrevente não é tão passivo, mas ele está dentro de um contexto que é de memória, de ter consciência. Mais especificamente, eu estava olhando aqui, vocês vão perceber esse termo passividade, ó, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 6, papel do médium e sua influência nas manifestações. E aí tem um trechinho lá para o meio do texto, onde Kardec fala assim, ó, o papel da alma em tal circunstância é, por vezes, inteiramente passivo, e então o médium nenhuma consciência tem do que escreve ou do que diz. Veja, o passivo aqui está relacionado à lembrança e não a uma aceitação de marionete, tá? Da mesma forma, fala assim, ó, mas às vezes a passividade não é absoluta. Então, há uma consciência mais ou menos vaga, posto sua mão seja arrastada por um movimento maquinal, ao qual fique estranha a sua vontade, tá? Então, a gente vai perceber esse termo muito pouco nas obras básicas e mais relacionado à questão de ter lembrança, consciência do processo do que a passividade de ser marionete. Bom, e aí eu fiz um resuminho rápido aqui também para a gente tentar refletir sobre o porquê que ocorre o medo, né? São só pontos que a Cris trouxe e eu tentei sintetizar dentro do que ela falou, tá? E que a Eliana também trouxe aí para abrir a palavra para vocês. Então, quando a gente fala dos mecanismos da mediunidade, nós vamos lembrar de 3 elementos básicos, né? Que é a sintonia, o envolvimento fluídico e a transmissão, né, a percepção do pensamento do espírito comunicante. Então, a sintonia se dá por afinidade mental, que praticamente foi o termo psiquismo, né, do livro Roteiro que nós lemos hoje, dizendo a necessidade do médium estudar, trabalhar no bem, estudar para ele conhecer tecnicamente os mecanismos da mediunidade. E se elevar no bem, para quê? Para ele estar sintonizado, seguro. E aí nós vamos lembrar do seguinte: quando você tem Jesus atuando, os espíritos superiores, eles têm algum problema em atender espíritos sofredores ou espíritos de qualquer ordem abaixo da sintonia deles? Não tem. Por quê? Ele já compreende o estado daquele espírito
que é mais um irmão em sofrimento do que alguém querendo fazer, né, com uma força para fazer o mal mesmo. E eles entram para ajudar, sem deixar se envolver com o psiquismo inferior. Qual que é o nosso problema quando nós não nos elevamos tecnicamente nem moralmente trabalhando bem? É que a gente fica par a par com aquele que às vezes nós vamos tentar ajudar. E aí a gente se envolve psiquicamente e não consegue sair, né? E aí que vem o medo. Porque a gente está, talvez, naquele mesmo referencial, não confiante do processo, não tendo uma visão mais geral do que está embaixo. Então, quando alguém tem mediunidade, que é uma questão orgânica, e não estuda, aí nós vamos ter o quê? Ver que ele não tem controle nenhum de nenhuma situação, nem técnica, nem moral, se ele principalmente for pessoa desregrada, né? E envolvida com elementos não muito felizes. Quando ele começa a entender um pouco mais os mecanismos, mas moralmente ele não sobe, então também nós vamos ter uma descompensação, porque ele vai estar sempre atraindo espíritos da mesma ordem, da mesma sintonia. Agora, quando ele cresce tecnicamente pelo estudo, entende os processos e vai tentando se elevar, tudo que, lógico, ele vai conseguir ser um melhor intérprete da espiritualidade superior, conseguir inclusive receber melhor os recados, os sentimentos de apoio dessa espiritualidade, e ele não vai temer, porque ele sabe que ele está num processo de auxílio ali, ele vai descer para ajudar. Então, por exemplo, nós temos médiums que vão para regiões terríveis para fazer resgate de espíritos e vão de boa e voltam, né, com o resgate ali, trazendo informações, auxiliando. E isso não é problema, porque ele está fortalecido e sabe da sua condição de apoio dos benfeitores e, de certa forma, domina a si mesmo ah, os conteúdos, né, dentro do possível, e se esforça para estar alinhado com o bem. Então, ele não teme, porque ele está fazendo a sua parte nos dois sentidos, né, de crescer em termos de mecanismos, a da técnica, de entender o contexto e também buscando no dia a dia uma rotina que possibilite eles estar afinados com valores superiores. Então, era só esse o comentário. Eu passo a palavra aqui para a Valesca, né, que está inscrita aí. Quem mais quiser também se inscrever, pode levantar a mãozinha. Quem não souber como é que levanta a mãozinha, pode falar mesmo. Fala assim, eu também quero falar, que a gente inscreve aqui, tá? Valesca. Obrigada, Cláudia. Obrigada, viu, Cris e Eliane, porque eu acho que é bem tranquilo a gente visualizar. A gente tem, e às vezes a gente fica com uma dúvida, né? Mas porque a gente hoje, querendo ou não, num olhar, a gente já conhece o processo da mediunidade. Mas o medo, eu posso garantir que é terrível mesmo, né? Então, quando a gente começa e a gente não consegue entender e compreender muitas coisas, o medo é natural. Mas uma das coisas que eu aprendi é que mediunidade é algo comum. A gente é que faz a coisa diferente, né? A gente quer que seja algo sobrenatural, sobre efeitos, sobre essas questões. E aí a gente acaba não dominando se a gente não conhece. Então, eu sempre digo que para a mediunidade, a gente tem um requisito. Se a gente quer colher coisas boas, a gente tem um requisito, né? E qual é esse requisito? É a gente plantar as sementes certas. A gente não pode pular estágios, nem momentos, porque dependendo da mediunidade, realmente a gente conhece nas casas espíritas que chegam aquelas pessoas que estão com a mediunidade estourando, outros não estão com a mediunidade estourando, mas têm muita sensação, movimentos e ficam assustados. Então, eu sempre falo que a melhor coisa para a gente aprender que a gente não é marionete, né? Porque eu tinha muito medo disso no meu início, é a gente se preparar. E para a gente se preparar, a gente precisa ler
E se a gente vê que a gente não compreende sozinho, é ir à procura de um estudo que possa equilibrar, neutralizar e nos ajudar. Porque chega uma hora que eu observo que parece que hoje em dia a mediunidade é uma coisa que virou algo normal. Todo mundo tem, todo mundo quer, todo mundo sabe, todo mundo conhece, mas ninguém quer estudar, né? E eu digo, a gente não consegue caminhar sem a gente estar preparado para isso. Então, a gente precisa, sim, estudar, a gente precisa, sim, treinar, porque mediunidade nada mais é que um treinamento. Como é que eu vou, como o Cláudio acabou de falar, como é que eu vou entrar em acesso com algum sofredor se eu não treinar minha mente? Porque eu tenho que treinar a minha vibração, sem se envolver de uma tal forma que eu fique ruim. Então, eu preciso estar ali para ajudar. Então, eu preciso, sim, estudar e entender. Quem veio antes de nós, e graças a Deus que nós temos bastante leitura, né? As obras básicas mesmo, eu também acho que é fundamental, e sem ela a gente não consegue avançar. Não adianta, vira e mexe, você volta lá no livro e você vê que está ali te mostrando aonde é que você ainda falta despertar, o que que falta para aquele equilíbrio, porque o mundo que a gente vive, ele está cada dia mais acelerado. E esse aceleramento é de uma energia que pega todos nós. E a gente precisa, sim, dominar e até perceber que irmão é aquele que está no mediúnico e ele quer porque quer se comunicar por você. E isso que a Eliane falou é importantíssimo. É você ter ciência do que você pode ajudar. Não está falando que você é capaz, né? Porque o treinamento vai fazendo com que a gente domine algumas coisas, até mesmo a vibração, o cheiro, o desenho, a escrita. A gente vai se treinando. No começo, a gente fica muito feliz quando sai uma mensagem real, né? Que você começa a fazer psicografia, no começo sai só rabisco, sai umas letras que ninguém vê, ninguém entende, e aí você fala, será que isso é real, né? Será que isso não é da coisa da minha mente? Por isso que é importantíssimo a gente perceber essa sintonia, vibrar, se preparar, porque é uma coisa que eu brinco sempre com a minha mãe, né? Minha mãe já vai fazer 90 anos, o Cláudio sabe quem ela é, e eu falo assim, mãe, será que a gente não vai dominar nunca essa mediunidade? Porque vira e mexe a gente percebe alguns outros casos, algumas coisas que acontecem que eu falo, meu Deus, parece que a gente está voltando para a mesma sala, vai começar tudo de novo, uma dimensão assim que eu falo, meu Deus, mas eu já estudei isso, já vi isso, então está faltando eu me aprimorar para que realmente eu consiga ter esse equilíbrio e que nesse equilíbrio eu consiga auxiliar, né? Porque eu acho que essa forma desse aparecer e despertar na gente é a forma de fazer a gente se transformar. E isso que o Cláudio falou sobre uma questão de equilíbrio moral é uma das coisas mais importantes. Um dia eu questionei um trabalho que eu fui visitar, e é um médium que eu sei que tem um potencial fabuloso, e aconteceu no meio do caminho dele uma coisa muito difícil, e fazia anos que eu não via, e eu fui levar uma pessoa lá, e aí eu questionei assim, falei, olha, ele era tão bom, tão equilibrado, tão tranquilo, e como é que vocês continuam fazendo essas questões aqui, né? Porque eu achei estranho algumas coisas. E aí o espírito falou para mim, olha, tá muito difícil
de ter um médium comprometido, aquele médium que realmente trabalha naquilo que a gente precisa. E aí eu continuei questionando o espírito. Falei, então por que você não vai procurar outra pessoa? Olha, tem um monte de gente, tem um monte de cidade, por que tem que ser esse aqui, né? E aí ele falou que muitas vezes eles não têm essa forma de simplesmente desistir da gente, porque eles confiam e acreditam. E esse médium que eu estou relatando é um médium que o Chico Xavier falava do potencial dele. E ele falava: olha, vocês não julguem quando o médium escorregar, porque ele está se afastando do que é o abraço na alma dele, que é sempre estar estudando. E ele realmente ele dá umas mensagens psicografadas de um potencial que eu vejo tanto de gente que vem à procura desse moço. E eu falo para ele assim: olha, volta a estudar, vem para o centro, né? Vem para o nosso centro, porque o seu não tem estudo, vem para o nosso. Você é querido. Ele fez mocidade comigo, esse rapaz. Então eu falo assim: não deixe, não se perca. Você sabe do compromisso que você tem nesse trabalho maravilhoso que você faz. Então, para nós médios, quando a gente inicia, realmente dependendo da casa que a gente cai, a gente não tem esse apoio. Por exemplo, a gente não tem uma Eliane em cada casa que faça essa orientação. A gente, às vezes, tem uma pessoa que orienta, mas que muitas vezes, com a rotina e com a correria, a gente vai acumulando dúvidas. E aí a gente vai ficando sem entender. E muitos, por não gostarem de estudar, de achar que já domina, porque lê o livro. Ah, não, isso eu já li, não preciso estudar profundamente. Vai largando. Então, na verdade, o medo é algo que a gente precisa compreender, que a gente precisa se preparar, né? É a mesma coisa que eu falo quando a gente está na cidade. Vai uma hora você sofre um acidente, você bate o carro. Então, você vai gritar? Não, você tem que ter um equilíbrio para socorrer, para ver o que você vai fazer, para ver como que vai ser as questões. E dentro do trabalho mediúnico, eu, graças a Deus, a casa que eu participo já faz muitos anos, temos pessoas também que acham importante essa questão do estudo e da conversa. Porque isso que a Eliane relatou, do final do trabalho ligar e falar: olha, tá tudo bem? Você ficou bem? Porque a gente sabe que tem um ou outro trabalhador, né, que se coloca nesse trabalho que às vezes não sai muito bem do trabalho, né? Porque não se colocou de uma forma mais equilibrada. Então, esse tema eu achei interessantíssimo, eu acho que ele tem muito o que a gente refletir, mas a principal coisa é lembrarmos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e pegadas, eu falo, né? Então, a gente precisa, sim, se preparar e a gente precisa, sim, pensar nessa questão desse trabalho. É isso, Cláudio. Perfeito, perfeito, amiga Valesca. O assunto é interminável, mas nós temos mais pessoas inscritas e faltam apenas 15 minutos, né, para encerrarmos. Então, nós temos aqui por ordem de inscrição a Cícera, a Rosane e a Cris. Ô, Cris, você pode aguardar na fila ou o que você tem para trazer é algo que você precisa trazer agora? Posso aguardar? Ah, então, tá bom. Então, Cícera, peço então que você possa trazer aí os seus comentários ou perguntas.
Será que a Cícera está nos escutando? Oi, Cláudio. A conexão tá? Opa, tudo Olá, bem? boa noite a todos. Boa noite. É, eu estava ouvindo, né? Todos falando sobre as experiências, as expectativas, mas o que eu mais senti e sinto até hoje é que, na verdade, o medo faz parte de nossa criação imaginária, a qual nós criamos, porque já vem também de crenças limitantes, as quais nós precisamos, com o estudo, que é super importante, colocar na nossa vivência de acordo com a conduta moral nossa, quanto médio e pessoa, e diante da casa a qual nós estamos. A casa, quando eu falo, é a casa que nós estamos estudando, desenvolvendo e abraçando a oportunidade de servir quanto espíritas que estamos, né? Eu estou Cícera, e quanto Cícera, eu tive muito medo de quê? Das casas não me acolher. O mais não é engraçado, mas eu ouvindo vocês falar, eu passa um flash na minha mente que eu não tive medo dos espíritos. Eu tive sempre não medo, mas comecei a ter a recusa das casas às quais eu fui de me acolher quanto médio que estou, porque somos aprendizes. Que principalmente há 10 anos anterior, eu estava bem aflorada, né, a mediunidade, e eu percebia que as pessoas me olhavam com um olhar totalmente estranho, e teve um espírito amigo, né, que chegou para mim e falou: olha, filha, é, é melhor você colocar não só na sua cabeça, sentir que eles são aprendizes como você e siga em frente. Só que chegou a um ponto que eu não estava mais aguentando, tipo, removerem os lápis coloridos, os papéis, coisas nesse sentido, que eu imaginava assim, olha, eu tenho certeza que eu não estou fazendo nada errado, porque não é nada meu. Se eu sinto que é tudo dos espíritos, eu sou um instrumento, então por que isso está acontecendo? No resumo do que eu estou colocando para vocês, é que assim, eu não tive medo da mediunidade, eu tive medo dos nossos próprios colegas de estudo das casas mediúnicas. Você está me entendendo? Ô, Cícera, eu estou dando risada aqui, que eu sei a primeira, né, depoimento aqui hoje. Eu não tenho medo dos espíritos, mas dos espíritas, né? Isso. Eu não gostaria São também nem mais de perigosos, né? assim, lógico que tem esse medo, eu respeito a Tô todos, brincando. né? Que tem esse medo individual do nosso cotidiano, que eu digo assim, quando a gente vai nessa escala de aprendizado, de nos educar, né? Eu não estou dizendo aqui que eu não precisei me educar, muito pelo contrário, eu preciso até hoje. Mas eu estou falando assim que passou esse flash na minha cabeça que eu não tive em nenhum momento medo do que estava me ocorrendo, de sensações, de cheiros, enfim, dessa questão do mediúnico, muito pelo contrário, me entreguei completamente. Aí também me veio numa atual realidade que eu estou, agora, né, tudo é muito novo para mim, faz o que 4 anos que eu estou também com ciência, espiritualidade e ufologia nesse campo de estudo, né, a fé raciocinada junto com a ciência, a ufologia e espiritualidade. Então, assim, eu passei por algumas experiências as quais que depois me perguntaram assim: você não tem medo de ser abduzida disso, daquilo outro? Aí eu respirei e disse: não, eu confio na espiritualidade, amiga, por isso que eu estou aqui. E não tive até agora nenhum tipo de receio ou de medo. Nem mesmo quando teve essa comunicação telepática com os seres, eu não tive.
mesmo sabendo que eu digo assim, eu não tive quanto em relação quando eu estou em transe, eu não lembro, né? Estou em transe, mas quando eu retorno, eu poderia estar, desculpa, borrada de medo. Mas não, eu fico tranquila, amorosamente continuo. E isso, assim, em relação ao medo, eu sei que existe e é bom ter medo de situações a quais a gente não conhece. Então, assim, foi essa explanação assim que me veio nesse pouquinho de tempo aqui, porque eu já cheguei um pouco atrasada pela conexão e o imprevisto que ocorreu, mas vocês foram relatando e vindo isso na minha mente. E uma outra coisa que eu observo é que tem muitos médios que chegam nas casas espíritas. Eu estou hoje como dirigente da casa Cabana de Chico Xavier, aqui no Rio Grande do Norte. E tem alguns que chegam, tá? Já querendo ir direto para o mediúnico, já querendo isso, já querendo aquilo, e não quer aceitar o estudo e a dinâmica, a qual, que eu falo dinâmica, pela questão que nós temos os irmãos espirituais que eles vão nos orientando. O que deve ser feito também em uma reunião mediúnica, como se deve dirigir, né? Então, assim, tem essa questão das nossas crenças limitantes, que já veio de muito tempo, e que nós, do movimento espírita, o que nós estamos fazendo com o nosso mediúnico? Esquecemos que o nosso mediúnico, o principal do mediúnico, com todo o respeito à doutrina espírita, você quer Cícero? Eu acho que ela caiu. Caiu. É, vamos passar para a Rosane, então, enquanto a Cícera volta. Ah, voltou? Peraí. Acho que ela está tentando voltar. Enquanto isso, Rosane, se você quiser trazer as suas colocações, depois a gente passa a palavra para a Cícera concluir. Não sei se. Eu estava ligando o microfone e a câmera. Assim, ó, eu já trabalho na mesma casa há mais de 30 anos. Então, comecei como estudante, porque a nossa casa tem todo um processo até chegar ao trabalho efetivo, né? Então, tem todo um processo de estudos. Já quando dirigente dialogadora, que aí eu exerci as duas funções, nós recebemos uma colega no especializado à distância, que é o que trabalha com espíritos mais doídos, mais sofridos, né? E essa colega, mesmo com todo o estudo, naquela situação, depois da adaptação ao grupo e tal, ela recebeu um espírito furioso, furioso. E ela foi, vamos dizer assim, e disse ela, depois relatando, que ela foi dominada pelo espírito. Óbvio que ela não foi dominada, mas é que ela sentiu medo, porque ela já tinha passado por outros grupos e não tinha dado passagem para nenhum espírito, ela se dizia somente médium de apoio e tal, até que apareceu, porque a nossa mediunidade ela vai mudando, não é sempre igual. As características e o estudo fazem com que nós possamos nos adaptar às necessidades da equipe que trabalha conosco, né? Então, foi o que aconteceu com essa colega. Ela simplesmente se apavorou. E aí ela não conseguia nem parar de dar passagem e ela começou a tremer, porque ela estava com medo, mesmo no momento da passagem. Depois ela relatou. Então eu dei a mão para ela, o grupo todo fez a oração e tal, para que ela também conseguisse se controlar, já que aquilo que depois ela explicou que era novo para ela. E a equipe que nos acompanha disse: todo apoio agora. Simplesmente isso. Então, é todo apoio agora. Porque nós não estamos sozinhos nunca, nunca. E a orientação para o dialogador chega exatamente naquele momento. Depois de conversar, eu não me lembro mais a situação, eu me lembro dela,
porque aquilo ali serviu de lição para mim também, né? E depois de encerrado e tal, ela relatou a situação de medo, de pavor, porque ela ficou se sentindo como se estivesse em descontrole. E a orientação que a equipe pediu que passasse para ela, que a primeira coisa que ela precisava fazer era confiar na equipe que estava dirigindo o trabalho. Então, que não adiantava se deixar levar pela preocupação, pelo medo. Não, confia, porque tudo vai acontecer como tem que acontecer e ao encerrar, tudo volta ao normal, com tranquilidade. Hoje, depois de passada, ela ainda passou por algumas situações, umas mais, outras menos difíceis e tal. Isso lá se vão, acho que agora uns 4 anos. Hoje, tranquila. Quando encerra, não é um pavor, é um sorriso. O que me veio depois, as conclusões que eu cheguei depois de passar por tudo aquilo e de assistir e conversar depois com ela, porque depois do trabalho, aí ela contava, aconteceu isso, eu senti aquilo, foi que ela continuou estudando. Número 2, a equipe de apoio é importante, é encarnada. E terceiro, nada é feito por nós, tudo é feito por eles. Quando termina o trabalho, que eu olho assim, eles estão sorrindo. Então tá tudo ok. Se eles estão sorrindo, eles não precisam me dizer mais nada. É sinal de que foi como eles imaginavam. Se não foi tudo, foi um pouco, mas foi o que foi possível. E hoje essa colega, ela até, o marido quis trocar de grupo, ele é estudante ainda, né? E queria trocar de dia. Eles foram e eu fiquei muito chateada, muito triste. Não deu 2 semanas, estava de volta. E ela disse que não sai mais dali, porque no outro grupo não se adaptou. Então, o grupo é importante, a confiança neste grupo e na equipe que nos apoia é muito importante. O estudo, ele vem junto, ele faz parte da nossa rotina, da nossa vida, desde que nós tentamos essa carreira, né? Precisamos aprender isso assim, mas a confiança no grupo, tem que ser um grupo harmonioso, que dê apoio, e na equipe, quando sorrir, está tudo certo. Né? Às vezes eles não gostam, eles esperam porque dizem que não é bom, aí eles explicam alguma coisa, mas se sorriram, tudo bem. Então, vamos para a próxima, vamos para a próxima. É só isso. Porque o medo faz parte do ser humano. Então, não, só tem que aprender a lidar com ele. Né? E não só com ele, mas na vida. Tem que aprender a lidar, não tem jeito. É isso. Tá ótimo, Rosane, muito obrigado. Eu vou passar a palavra para a Cris, mas a Cícera tem colocado aqui que ela está com a conexão ruim, não está conseguindo voltar. Vamos ver se ela retorna. As contribuições têm sido muito ricas, né? Muito bom. Vamos lá, Cris, com você. A intenção mesmo era que a gente pudesse ter esse tempo para troca, né? Que eu acho que enriquece muito, né? A nossa possibilidade de compreender que o que acontece aqui no Rio, acontece lá com a Eliana em São Paulo, né? Com a Cícera, que está no Nordeste, não é isso? E a gente, a Rosane está no Sul, né, Rosane? Olha só que riqueza. E aí a gente acho relevante a gente pontuar que, além do estudo constante, a avaliação no final do trabalho, para a gente refletir acerca, né, do que sentiu, do que viu, do que percebeu, né, das percepções que aconteceram, né, e essas percepções de um médium, de outro médium, vão acabar por se entrelaçar e fazer a gente refletir assim: ah, que legal! Então não é uma coisa da minha cabeça, realmente isso tem a ver com a mediunidade que está aflorando. E aí eu vou entendendo a respeito desse processo na medida em que a gente vai
conversando a respeito do que sentiu, do que percebeu, como percebeu, e que esse orientador vai trazendo também referências que possam servir de base para o estudo daquele que, por exemplo, apresenta uma mediunidade de evidência, uma mediunidade olfativa. Que percepções são essas que estão acontecendo? E isso é que vai trazer a construção, a passagem desse medo inicial para a serenidade mediúnica, que é esse processo pelo qual o médium passa, conseguindo, né, a confiança, que é um dos desígnios da fé. Confiança e fé são praticamente sinônimos nesse processo que ele está vivendo e nessa espiritualidade que verdadeiramente coordena o trabalho. Eu acho que, assim, para alinhavar o que a gente trouxe no início, né, essa questão da avaliação é muito, muito importante. É isso. Com certeza, Cris. Muito obrigado. A Cícera conseguiu voltar, nós já estamos aqui no finalzinho, né? Já estamos até estourando o tempo e a gente ainda tem, gostaria de verificar com aqui a equipe de apoio espiritual deste estudo, né, da Abrarte, possivelmente se eles têm algum comentário. Temos o fechamento hoje com Valesca. Então, Cícera, se você quiser só complementar, né, que você caiu no meio ali de uma fala sua, lembrando que essa experiência que Cícera tem falado com a ufologia, ela já me contou, é que foi buscá-la, bateu na porta dela. Então, assim, a gente vê às vezes os compromissos, né? Pessoas relacionadas a congressos de ufologia que foram procurá-la, né? E então ela está tendo essa experiência aí também, e sabemos que na casa do nosso pai há muitas moradas, né? Você não se lembra de onde você parou, Cícera, é isso? Oi, Você, Cláudio. Sim, sim. Pois é, eu acabei assim esquecendo de você onde eu... parou no ponto onde estava falando que a sua vivência com os espíritos não lhe traziam muito medo, que você estava segura, né? Relativamente segura pelas experiências com eles. E mesmo quando você vivenciou uma experiência telepática com um possível irmão, né, de outras esferas interplanetárias, você também não se sentiu tão aterrorizada, Sim, né? E sim, mais que sim. você tem hoje um receio, né, de como que o movimento, nossos irmãos, né, de casas espíritas, vão recepcionar você com a sua mediunidade, o seu trabalho. Pelo que me recorde, foi mais ou menos por aí. Isso. Na verdade, é o que ocorre, né, no nosso dia a dia, né, em relação à arte divina, à arte cura, e que, para mim, eu até fico assim, quase gaguejando, surpresa, mas, tipo, é, terceiro ano de ufologia, né, o Fórum Internacional de Ciência e Espiritualidade, é, eles falaram antes de eu chegar na ufologia esse ano, desde do final do ano passado, e quando eu estava me preparando, levamos 50 telas já prontas para doar lá, e mais 20 foi realizada, a equipe espiritual realizou lá para o tratamento de harmonização do ambiente e das pessoas que estavam lá. Mas antes de eu ir, teve toda essa preparação que foi que eu falei para você, o César Crispim parou em frente da cabana de Chico para me conhecer a cabana de Chico Xavier aqui no interior, e eu não estava, e de repente eu chego no Uber e o carro dele estava para sair, o meu Uber que eu vinha parou à frente do dele, né? Tipo dizendo, olha, ela chegou. Mas voltando aqui bem rápido, até agora eu já fui para 3 vigílias de ufologia, porque a espiritualidade amigo falou, olha, é um dever de casa seu, você precisa passar por aqui, porque é fé raciocinada, ciência, comprovação dos fatos. Você precisa passar. Todas as vezes que eu fui para as vigílias, para o congresso, sempre com a orientação deles.
Eu não saio da cabana sem a orientação e permissão deles. E todo mundo depois olha para mim e diz: você não tem medo? Eu disse: não, até agora eu não tive medo, porque tudo acontece, a maioria das vezes acontece, principalmente nesse novo momento, telepaticamente com os seres, né? Nas vigílias já aconteceu de eu estar lá com eles, com todo, em 15 pessoas, e eu, como médio, estar lá também com eles, e eles falam: ó, é uma sala de aula, mais um conteúdo para você, e o que está acontecendo é o seguinte: você vai, fica à vontade, faço o evangelho antes de sair do hotel, faço o evangelho, me preparo e vou. E quando chegou lá, uma dessas vigílias que ocorre, é um campo, né, no mato, assim, totalmente assim, sem luz, sem nada, e eles falam: olha, vamos andar aqui no terreno todo para você sentir o ambiente e fica tranquilo, não vai acontecer nada com ninguém, porque nenhum de vocês estão preparados para nos ver da forma que estão pensando que vai ver, entende? E telepaticamente teve contato através de minha pessoa com eles, e ainda mais interessante, que eles, os nossos irmãos desenhistas, desenharam, e eu não conhecia, e ainda não conheço, como é que eu digo, as raças. Ganhei até um livro de um ufólogo, mas eu ainda não consegui ler, sabe? Tem um nome, né? Científico, das raças de todos os nossos irmãos ET, né? Os alienígenas. Então, assim, para mim é tudo muito novidade, mas o que eu tenho para dizer assim, é que há muitas moradas na casa do Pai, entre elas o nosso planeta Terra, e que nós precisamos estar acolhendo, nos acolhendo, conhece-te a ti mesmo, e lembrar que existem as crenças limitantes, sim, mas que nós precisamos remover esse véu da ignorância e começar a ser mais amoroso com os nossos irmãos. Da mesma forma que tem os seres humanos, nós aqui, que estamos nesse processo de aprendizados, eles também estão, eles também morrem de medo da gente também, alguns, a maioria deles, né? E outra coisa que me aconteceu super importante, eu digo para nós da arte divina, agora no congresso, a espiritualidade me preparando, fazendo a triagem, são 213, quase 300 telas aqui no ateliê, levamos 50, e mais 20 eles realizaram lá, fora os desenhos mediúnicos, que foi uma resma daquela de 500. Tipo, eles falaram assim, quando eu saí daqui: filha, vai ser necessário ouvir os relatos das pessoas dos dias anteriores, ou seja, dos outros 2 anos que eu fui, com a pintura mediúnica, né, com a arte divina, e realmente, quando eu estou na sexta-feira montando ali o espaço, chegou um casal e falou para mim de quando eles receberam o ano anterior a pintura mediúnica, a filha estava lá, a filha cética que não acreditava em nada, e eles me deram esse relato que a filha tinha endometriose, outras enfermidades, e hoje ela está perante a ciência, né, da Terra, ela não sabe como foi que ela foi curada, não sabe nem como é que ela conseguiu ter um filho. O filhinho está com 1 ano e meio. Exatamente nesse processo, o tempo que a criança foi gerada, ele disse assim: olha, ela recebeu um desenho que era um útero com flores. Eu fiquei assim, chorei copiosamente. Então, assim, eu acredito que os medos, a forma, cada ser humano, cada pessoa tem uma forma de reação no seu próprio organismo e na sua tela mental. E como Juana Inês de la Cruz, Joana de Ângeles, né? Ela nos agracia muito, nos abraça, nos ama muito. Principalmente, eu digo assim, eu acho que nós somos da arte divina, os queridinhos também delas, da equipe de Joana de Ângeles, porque o que nós precisamos estar psicologicamente bem para seguirmos avante com a arte divina, com a arte de vivenciar com o movimento espírita. Eu falo isso, com o movimento espírita, porque nada é nosso. E nós precisamos abraçar
não só a causa, mas vivenciar, saber que a música é uma arte, mas que a música também com a pintura é uma arte de acolhimento, com o teatro de expressão. Para se ter um monólogo, precisa ter duas pessoas com o seu eu também, o monólogo individual e o diálogo fraternal. E precisa, é um complemento da arte de vivenciar a bela vida. Então, assim, Perfeito. eu só tenho que agradecer, porque esse encontro da ufologia e espiritualidade e ciência, a fé raciocinada. E essa fé raciocinada é como se fosse todo mundo, do planeta todo, em um só lugar, sem distinção de cor, sexo, raça e nacionalidade. Perfeito, amiga Cícera. E obrigada, desculpa aí. Não, os relatos são muito interessantes, mas eu tenho que fazer o papel do chato, porque já Não, tá são agora tranquilo. 21h41, né? E a gente ainda tem o encerramento. Então, infelizmente, eu vou ter que agora partirmos para o nosso encerramento. E a gente, logicamente, ano que vem, se Deus quiser, nós poderemos voltar com vários outros assuntos permeando os temas de hoje aqui, né? Muito rico, e esses relatos da Cícera têm é muito campo de estudo para todos nós, né? São algo muito novo para nós aqui também. Bom, então eu não vou perguntar se alguém tem mais alguma coisa para falar, tenho certeza que sim, mas agora a gente já tem que encerrar mesmo. Então eu gostaria de perguntar aí para as nossas companheiras aí do apoio espiritual se tem algum relato, a Alane, a Rosália, ou mais alguém, a, a Valesca vai fazer o encerramento para nós, né? Daqui a pouquinho. A Alane disse que está tudo tranquilo. Não sei se a Rosália tem algo a comentar, se ela ainda está conseguindo Tá tudo interagir com. tranquilo. Hoje não veio nada, não. Tá, perfeito. Então, Valesca, eu passo para você fazer o encerramento nosso, agradecendo a Cris por preparar, né, esse estudo de hoje, que nos ensejou muitas reflexões, a todos vocês aqui presentes, o esforço, né, em estar conosco nesse último encontro, e agradecer a todos vocês pelo ano maravilhoso que passamos ao lado de vocês, viu? Para nós foi um ano de muito crescimento e aprendizado conjunto. E agradecer a Eliana, né, por estar sempre aí pontuando, trazendo a sua sabedoria aí e pontuando para nós os estudos. A gente, em nome da comissão, né, da Abrarte, a gente quer agradecer a todas vocês, a todos, e desejar para este final de ano um excelente Natal em família, um excelente final de ano e que as baterias possam estar respostas para o ano que vem, que a gente vai ter, se Deus quiser, aí, bastante assunto para conversarmos, viu? Grande abraço. Valesca. Bom, então, com todo esse carinho, né? E também vamos agradecer ao Cláudio pela sua dedicação, pela sua atenção com cada um de nós. Vamos agora fechar nossos olhos, aqueles que se sintam bem, para a gente fazer uma vibração, não só por quem está aqui nesse momento, mas por todos os nomes que fazem parte desse estudo, pelos que só conseguem assistir e não participar, que a gente possa vibrar por todos deste grupo e principalmente pela diretoria da Abrarte, por todos aqueles que estão na caminhada desde o início. Mestre querido, amigo de todas as horas, que neste momento a sua equipe responsável por essa atividade possa visitar a cada um de nós, fazendo com que essa energia possa refletir em nossos corações, no nosso corpo físico, em nossa família, naqueles que assim sentimos que ainda precisam, que nós, através do nosso pensamento,
possamos chegar a cada um. Queremos imensamente agradecer a oportunidade dessa tarefa, que é esclarecer e nos preparar com seu amor e sabedoria, podendo levar a cada um que esbarre em nossos passos, ou até mesmo aqueles que vêm até nós, nos pedindo apoio, auxílio e ajuda, que possamos sempre, Mestre, lembrar que o Senhor é nosso guia e que nós estamos na caminhada de aprender. Que os nossos lares possam ser visitados juntamente com os nossos anjos de guardas também sendo refeito, os trabalhadores que nos guiam em nossas atividades, que o nosso Brasil também seja amparado em cada cidade, em cada lugar, que possamos envolver, Mestre amado, aquelas casas de idosos, a casa daquelas pessoas que moram sozinhas, que possamos envolver os presídios, que possamos envolver também a mãe de cada um deles, pois sabemos que mesmo com erro, precisamos emitir o amor, dar a sabedoria e auxiliá-los. Que possamos envolver os hospitais, que vem à nossa mente, que cada um possa receber do Senhor aquela esperança, coragem de prosseguirmos. E mesmo encerrando as nossas atividades hoje, que nos dias até a caminhada do retorno das nossas atividades, que possamos vibrar com muito amor para todos que fazem parte deste planeta. Que possamos, Mestre querido, estarmos sempre prontos para o seu chamado. Que o Senhor possa abençoar todos os dias e receber de cada um de nós uma gotinha de amor para fortalecer nas tarefas que enfrenta. Que possamos, Mestre amado, ter sempre a alegria de poder servir, mesmo nas dificuldades, mas que possamos, sim, nos sentirmos abraçados pelo Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Assim seja. Muito obrigado. Graças E a mais Deus. uma vez a nossa gratidão. Vamos nos falando pelo grupo e em breve nós colocaremos as datas de retorno do ano que vem, tá bom? Estaremos juntos lá no grupo. Gratidão. Fiquem com Tchau, Deus. pessoal. Até a volta. Boa noite para todos, até Saudades a já, viu? próxima. Tchau, tchau. Beijo no coração de cada um. Beijo. Beijo. Beijo.